Queria chamar na sequência, então, para falar um pouquinho do projeto, para falar um pouquinho de como foi essa experiência de começar a conhecer o impacto do projeto, do ambiente dela nessa edição da Casa Cor. Quem trouxe, de fato, ancestralidade também na veia. Por favor, Kesley, bem-vinda. Bem-vinda. Bom dia a todos. Quero agradecer primeiramente ao convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e contar um pouquinho sobre o meu projeto e como foi a experiência da compensação. Então, primeiramente, o tema da Casa Cor, né? Falar sobre ancestralidade, falar, assim como o Darlan trouxe aqui nessa reflexão final, quais ancestrais nós queremos ser. Acho que isso fez bastante sentido para mim, para a minha história e para aquilo que eu gostaria e que eu produzo enquanto arquitetura, enquanto design de interiores. Porque em todos os meus projetos, tudo aquilo que eu faço, eu sempre tento resgatar um pouco da história, seja a minha ou seja a história do cliente. É sempre uma via de mão dupla, né? A gente sempre contribui com um pouco do que a gente é, aquilo que a gente tem e tudo que a gente teve de aprendizado e bagagem cultural, e também a gente traz aquilo que o cliente também tem muito dele e coloca essa história no projeto, né? Então, o projeto da Casa Cor, ele foi mais uma oportunidade onde eu pude trazer essa visão de como fazer essa produção de arquitetura e design de interiores, falando de ancestralidade e contando um pouquinho da minha história. E aí, falando sobre ancestrais, né, é muito interessante a gente olhar que os nossos ancestrais, né, quando a gente pensa em passado, a gente tinha uma relação muito diferente com o meio ambiente, uma relação muito diferente com os recursos e até com as nossas relações, né? A interação humana, ela era muito mais intensa, de muito mais proximidade. Claro que a tecnologia ela nos traz grandes benefícios, né? Traz coisas para a gente, avanços que são significativos, mas acho que é importante também a gente pensar naquilo que a gente tinha no passado e como que a gente pode resgatar para que a gente construa um futuro melhor para as futuras gerações e até para a nossa própria geração, né? Como que a gente vive melhor no nosso tempo presente e como que a gente leva isso de uma forma melhor para o futuro. Então, diante disso, eu tentei buscar no meu projeto, deixa eu passar aqui, acho que é esse. Eu fiz o quarto ginga, é um quarto de bebê, e eu não vou aprofundar tanto sobre a história do quarto, acho que muitos de vocês já conhecem. Eu trouxe aqui a história da rainha Ginga, uma rainha angolana, e também faz parte da minha própria história. Eu tenho uma descendência praticamente direta do povo Mumbundo, que é do reino Nundongo da rainha Ginga. 80% do meu DNA vem dessa região. Vem do povo Mumbundo e da região de Angola e República Democrática do Congo, e por isso eu contei essa história na Casa Cor. Mas, falando sobre ainda ancestralidade, sobre a sustentabilidade, o uso dos materiais, o que eu mais busquei aqui nesse projeto foi a utilização de materiais naturais e materiais sustentáveis, digamos assim. Então, eu queria muito representar tudo aquilo que os meus ancestrais utilizavam nesse projeto, mas de uma forma contemporânea, com uma leitura atual e que se aproximasse daquilo que a gente vive hoje, mas também que não fosse de uma forma caricata. Então, eu utilizei o sisal, eu utilizei bastante da palha, bastante cerâmica, porque as cerâmicas eram feitas ali a partir do barro, à mão, feita pelas mulheres do povo, ali do reino. Então, eu busquei trazer isso no projeto e na materialidade de todo o projeto. O ferro também, que era um material muito utilizado, eu estou falando de um reino que vivia na Idade do Ferro, então esse ferro eles tinham uma relação quase que espiritual, então eu trouxe isso também no mobiliário, pensando nesse resgate de como que a gente consegue atrelar a história, atrelar a ancestralidade, mas trazer isso de uma forma contemporânea. E aí, falando da relação com a Pachamama e todo esse processo de compensação, para mim foi uma surpresa muito feliz quando eu recebi a notícia, fiquei realmente muito feliz,
porque eu imagino que não só para mim, mas para todos os arquitetos, a gente ainda fica tateando muito esse universo da sustentabilidade, né? A gente não sabe muito quais são os caminhos que nós temos que tomar, onde procurar, o que buscar, né? A gente pensa muito sobre esse uso de materiais naturais, ou de materiais sustentáveis, ou de materiais que sejam recicláveis, mas a gente não sabe exatamente depois, né? Ok, usamos esses materiais, esses produtos, mas e depois, né? O que acontece com tudo isso? E a Pachamama colocou luz para a gente, para nós, os arquitetos que fizemos parte de todo esse processo, de como é possível fazer um descarte consciente e como que é possível também fazer uma escolha de materiais já pensando em sustentabilidade, já pensando também nessa de como que esse material ele volta para o meio ambiente. Né? Então, a primeira etapa do nosso trabalho com a Pachamama foi a apresentação do projeto. Então, nós enviamos o projeto, eles fizeram uma análise de todo o projeto, de tudo aquilo que nós especificamos, desde piso, a estrutura em si, né, o drywall, o forro e toda a materialidade. Então, todo o mobiliário, todos os itens de decoração. Então, a gente mandou um relatório completo, um memorial descritivo mesmo de tudo que foi utilizado no projeto, para que eles pudessem fazer uma análise. E aí, nessa análise, é o que eu trouxe aqui para vocês, foi muito bacana descobrir, de certo modo, né? Bacana você ter conhecimento, mas ao mesmo tempo é uma surpresa que você fala, meu Deus, eu não sabia que um ambiente tão pequeno poderia gerar 948 quilos de CO2, assim. Então a gente fala, meu Deus, não tinha essa noção. E imagino que vários arquitetos e quem trabalha com isso, em design de interiores, enfim, a gente não tem consciência do quanto um produto, de quanto um material ele pode ser ele pode emitir ou ele pode ser poluente mesmo, né? A gente não imagina, a gente não tem dimensão desses índices. Eu acho que esse foi um momento interessante com a Pachamama de falar, nossa, diante disso, o que a gente pode fazer diferente? Né? O que eu posso mudar, ou o que eu poderia ter escolhido de forma diferente, e até uma provocação para as marcas também. Né? Como que, desde da produção, né, de cada um desse mobiliário, de cada um desses produtos, ou de cada um desses itens, a gente pode ter uma produção mais sustentável para que, quando o arquiteto, né, nós, enquanto arquitetos, especifiquemos esses produtos, a gente já tenha também um caminho pré-percorrido pelas marcas e pelos produtores. Então, eles trouxeram um relatório para a gente, ainda, mesmo considerando esse número, que para mim é realmente alto, 948 quilos de CO2, no relatório, ele demonstrou que ainda é um índice muito pequeno do que é produzido na construção civil. Então, é ainda mais preocupante, há ainda uma necessidade de conscientização ainda maior, porque a gente realmente não tem noção desses índices e a gente não imagina. Como eu disse para vocês, é um quarto de 25 metros quadrados. Os materiais que mais... Opa! Acho que é para cá. Os materiais que mais causaram, né, e que tiveram esse impacto, digamos assim, em termos de meio ambiente, em primeiro lugar, foi o MDF, que é um material que eu utilizei bastante. A maioria dos arquitetos que fazem casa cor utilizam bastante, né, o MDF. Seguido, eu tive o piso, utilizei um piso de porcelanato. Então, a gente pode ver ali pelo gráfico que o piso de porcelanato ele realmente também é um material que é bastante poluente, né? A gente precisa pensar muito sobre isso. E o terceiro item é o drywall. Então, eu também usei bastante drywall no meu projeto. A maioria praticamente 100% de tudo que eu fiz ali, toda a estrutura foi feita em drywall. E a gente pôde ter noção de quanto esses materiais eles realmente são poluentes. O mais legal de tudo isso, né, tirando essa parte de ser poluente e esse susto que eu tomei com os índices, é o trabalho que a Pachamama fez. Então, além de trazer esse relatório e nos dar visibilidade de tudo que a gente está colocando, de tudo que a gente está especificando e qual é o impacto, eles fazem a compensação. Então, não só no meu projeto, mas em todos os projetos que o Darlan mencionou,
houve a compensação. Eu não vou saber falar o índice de todos os projetos, mas especificamente do meu, a compensação foi de 1 tonelada. E aí o trabalho foi a preservação de uma região, de uma reserva em Apuí, no Amazonas, para que a gente compense esse CO2 que foi emitido com o uso desses materiais. Então, é muito legal que a gente tenha um farol, né, um norte do que a gente pode fazer, de como que a gente pode fazer e como que a gente pode se atrelar a marcas que pensem em sustentabilidade, né? Não é simplesmente a gente pensar num projeto sustentável, mas é a gente estar ao lado de pessoas e marcas e produtos que também sejam pensados dessa forma. Então, eu deixo aqui essa informação, né, sobre o meu projeto. Fico realmente muito, muito, muito feliz com isso. Uma outra questão que acho que foi legal e partiu diretamente da Casa Cor, não teve uma relação tão direta com a Pachamama, eu usei muita madeira natural. Aqui nessas imagens não dá para ver, eu vou ver se eu volto. Talvez dê para ver esse painel aqui do fundo, ele é todo em madeira, ele não foi feito em MDF. E a Casa Cor, para que eu pudesse desenvolver e fazer esse painel, eles exigiram que eu apresentasse um documento de origem florestal. E aí foi uma movimentação grande entre os fornecedores que estavam trabalhando comigo, as empresas estavam trabalhando comigo, porque a gente falou, não, a gente realmente precisa, né, ter esse documento, senão eu não vou poder fazer. E a gente já tinha identificado que se eu fosse fazer esse painel em MDF não ia ficar tão legal, não ia ter a estética que eu queria, eu ia perder um pouco ali no que eu queria passar para os visitantes. E aí nós fomos atrás, nós conseguimos toda a certificação, né, escolher madeiras certificadas, com a origem realmente catalogada, ali com um documento certinho, apresentamos para a Casa Cor, aí foi aprovado e só então eu pude começar a produção desse painel. Então, também, às vezes, a gente olha, né, uma coisa num projeto e a gente acha que putz, foi tão simples, né, um desenho, uma coisa, mas tem todo um processo, tem toda uma cadeia e tem pessoas muito competentes por trás, olhando e analisando e tomando cuidado para que a gente realmente tenha o resultado esperado e, por isso, também, com muita alegria, o Darlan trouxe os resultados, né, do público também tem esse reconhecimento que a Casa Cor é um evento sustentável. Então, aqui foi um desafio, né, que foi me colocado, que eu não tinha conhecimento quando eu comecei a Casa Cor, e a hora que eu me deparei com esse desafio, eu falei, não, vamos lá, vamos correr atrás, vamos mostrar que a gente realmente consegue fazer isso e a gente pode entregar o melhor para esse evento. Então, não só o painel ali do fundo, mas a cômoda também, que foi toda feita em madeira, a gente conseguiu a certificação da madeira, então a gente escolheu a madeira que tivesse a extração certinha, com toda a documentação correta, a cama e o berço também, que tinha uma parte amadeirada. Então, tudo que vocês viram de madeira maciça no projeto tinha documentação de madeira certificada e madeira com a origem florestal realmente certificada. Então, enfim, só para concluir, esse projeto ele foi muito especial para mim. Essa relação com a Pachamama e com a própria Casa Cor foi muito especial também, porque me desafiou, me tirou da zona de conforto, pensando nessa questão de sustentabilidade. E eu acho que os próximos passos é que a gente não deixe de falar sobre isso, a gente não deixe de pensar em sustentabilidade, e que a gente realmente tenha, e uma provocação, né, para as marcas, para que a gente tenha esse processo iniciado a partir dos produtos, para que quando a gente chegue nesse momento de montar o ambiente, a gente também já consiga superar algumas etapas que podem ser um pouco mais complicadas e até podem inviabilizar o projeto. Então, agradeço a todos vocês e aproveitem o evento. Obrigada.